E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós temos alguns de vocês já aqui esperando para o início dessa live. Meu nome é Vinícius, sou pastor aqui da F-Hop em Florianópolis. Nós somos uma base missionária, somos também uma igreja local. E nesse último domingo nós convocamos vocês, igreja brasileira que nos acompanham, igualmente a nossa comunidade de fé aqui, a nossa liderança, para um jejum de 14 dias em prol da nação brasileira. Eu vou explicar um pouco para vocês nessa live qual o objetivo disso, por que nós estamos jejuando, tentar dar um panorama bíblico do Novo Testamento sobre o jejum. Minha intenção é cooperar com esse momento. Vou explicar melhor, então, esse jejum. Nós temos aqui na base missionária uma sala de oração que constantemente, de manhã, tarde e noite, segunda a sexta, se coloca no lugar de oração pelo Brasil, busca a intervenção divina em questões sociais, sobre a igreja, missões, clama por salvação pela nossa cidade, pelo nosso país. E não tem como nós brasileiros olharmos para tudo que a gente está vendo na nação brasileira e como igreja não buscarmos o Senhor com mais intensidade diante do que tem acontecido. E por que a gente faz o jejum? Por que a gente jejua, né? Como é que a gente pode encaixar isso dentro da vida cristã? O que é que a Bíblia fala sobre isso? E jejum e oração, eles na verdade são, eu costumo dizer, os dois lados da mesma moeda. Você não separa o jejum da oração, você não separa a oração do jejum. E como é que nós vamos jejuar então durante esses dias? Nós fizemos uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, recebemos várias questões aqui sobre o jejum e eu vou tentar abordar elas no final do nosso bate-papo aqui hoje. Então eu tenho algumas anotações, eu tenho alguns pontos que eu quero visitar com vocês, e aí nós vamos entrar nessas perguntas e respostas e falar mais a respeito disso depois. Bom, a maioria de nós sabe que jejum é parte da vida cristã, e você, se está assistindo esse assunto, é porque você se interessa pelo jejum, ou porque você está jejuando conosco, ou você simplesmente quer entender mais sobre o jejum. Então, eu vou pedir que você abra sua Bíblia aí e você participe conosco dessa viagem aqui pelo Novo Testamento e o assunto do jejum. Uma das passagens mais conhecidas do jejum é quando nós citamos a tentação de Jesus, né? Quando Jesus é levado ao deserto, a Bíblia diz que ele jejua durante 40 dias, então o jejum está ali presente na vida do Cristo, nós todos sabemos disso, mas nós passamos rapidamente pelo jejum de Jesus, entramos aí em vários outros ensinos que aquela tentação de Jesus nos traz, mas fica claro que o jejum é uma disciplina espiritual, assim como orar é uma disciplina espiritual, o jejum também é uma disciplina espiritual, mas ele não é uma disciplina que nos oferece uma forma de troca com Deus, ou uma forma de barganha com o Senhor. Como se jejuar nos desse algo, né? Muitas pessoas tratam o jejum como uma moeda de troca com Deus. Se eu jejuar, se eu sacrificar, o Senhor então fará por mim aquilo que eu quero, me dará a resposta que eu busco, entregará a bênção que eu quero. E embora o jejum ele não manipule Deus, o jejum ele é uma ideia de Deus. Eu fiz várias anotações aqui e meu coração é que você não saia confuso da nossa live de hoje. Se você acredita que o jejum lhe dá algo, se você acredita que o jejum, como se ele comprasse a bênção de Deus, como se o sacrifício que você está aí passando, tendo fome, lhe desse algo em troca, isso nós chamamos de teologia de obras. É como se você acreditasse que a cruz não é o suficiente, que Jesus não é o suficiente, então você insere na sua prática de fé algo como o jejum e ele se torna uma barganha com o Senhor. Nós não acreditamos nisso, isso não é bíblico, isso não é o centro do jejum, mas o jejum é uma ideia de Deus, então como encaixar isso dentro da nossa vida cristã? Você sempre vai ver, no Velho Testamento, Novo Testamento, que o jejum ele é feito com um propósito. Nunca há jejum sem propósito. Não há a prática do jejum sem uma explicação do porquê do jejum. Nesses dias que começaram
ontem, do dia 14, do dia 15 ao dia 28, nós estaremos durante 14 dias junto com a nação brasileira em jejum e em oração por uma intervenção divina sobre esse período de pandemia no Brasil. Para que o Senhor traga cura sobre o Brasil, para que o Senhor seja misericordioso com a nossa nação, para que o Senhor afaste essa praga do Brasil. E nós fazemos isso em jejum e em oração. Então esse é o objetivo do nosso jejum. O jejum ele nunca é feito sem um objetivo bíblico. Ele nunca é feito de um lugar de achismo ou de um lugar de conquista de novos níveis espirituais sem um ponto central. Você não faz o jejum como uma prática porque você quer emagrecer também. Eu quero ser mais saudável, aí então eu vou chamar isso de jejum, e aí isso também conquista mais do favor de Deus, e aí fica uma coisa perdida, sem sentido, sem noção, sem a base bíblica para isso. Então, lembra disso, o jejum sempre tem um objetivo bíblico. E aí, se nós tivéssemos tempo aqui, eu podia citar mais de 10 motivos bíblicos pelo qual nós temos precedente de jejum. Eu quero especialmente ler com vocês aqui, ou talvez eu vou deixar para vocês meditarem depois. Nós pautamos o nosso jejum aqui na igreja, na nossa comunidade, em Joel 2, versículo 12 e 13, em que o profeta ele é instruído pelo Senhor a declarar um jejum, reunir o povo de Israel diante de uma grande catástrofe que eles estavam, na iminência de uma grande catástrofe. Joel convoca o povo e fala: agora é a hora de nós rasgarmos o nosso coração, não rasgarmos as nossas vestes. Joel está dizendo assim, é hora de sermos verdadeiros para com Deus, não de práticas religiosas. Então, logo ele vai falar ali na frente: chorem os líderes entre o pórtico e o altar, conclamem o jejum. Espera aí, se Joel falou que o jejum há de acontecer, ele acaba de instruir que ele não é um rasgar de vestes, ele não é uma prática por si só, ele não é algo externo. Ele diz assim: no meio da oração e do jejum, rasguem o vosso coração. O jejum há de ser uma expressão externa daquilo que está acontecendo internamente em nós. O jejum é uma evidência de algo que já moveu dentro do nosso coração e nós estamos externando ele por meio de um ato. Então, o jejum bíblico, ele não é um ato religioso. Ele é uma prática, uma disciplina espiritual que tem como fundamento a Bíblia e a necessidade daquele que jejua de externar essa fome, essa sede pela intervenção divina, também por meio da abstinência de comida. E como é que eu sei se o meu jejum está com a motivação correta? Como eu conheço, como eu sei, posso discernir o intento do meu coração, a intenção do meu coração durante o jejum? Eu vou te dar um exemplo simples e bem fácil. Digamos que você está jejuando e você fala assim: poxa, eu estou com muita fome. Estou com muita fome, esse jejum que está me deixando... E, bom, eu não vou nem ter tempo de entrar hoje em diferentes formas de jejum. Gente, precedente bíblico para jejum é comida. Você pode deixar de assistir televisão, você pode deixar de jogar videogame, você pode deixar de acessar as mídias sociais, mas biblicamente jejum é abstinência de comida, tá bom? É isso que a gente tem na Bíblia. Jejum é não comer, tá bom? Jejum é um sacrifício alimentício. Então você deixa de comer. Você pode fazer outras coisas que cooperem para você gastar mais tempo com Jesus, mas jejum é de comida. Então digamos que você está jejuando e você fala assim: que fome que eu tô. Qual hora será que vai terminar esse meu jejum? Poxa, não vejo a hora de jantar. Olha só o ronco do meu estômago, como eu tô com fome. Se o seu próximo pensamento é: não vejo a hora de terminar esse jejum, ou se você fala assim: cara, que besteira eu fiz na hora que eu me comprometi a jejuar, você sabe que seu jejum não está com a intenção correta. Você sabe que você não está jejuando com a intenção correta. Agora, se você está jejuando e você pensa: nossa, que fome que eu tô. Que fome, eu não aguento de fome. E se o seu próximo pensamento for: eu estou jejuando
por uma intervenção divina sobre a nação brasileira durante essa pandemia. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Se esse é o seu pensamento, se é isso que lhe vem à mente, daí então você vai ser levado à oração. Você vai ser conduzido pelo Senhor, pelo desejo do seu coração. Você vai ser levado a orar. Talvez você vai sentir dor de cabeça. Você vai lembrar, eu estou jejuando por uma intervenção divina sobre o Brasil. Talvez você vai sentir fome, tontura. Você vai lembrar, eu estou jejuando por uma intervenção divina sobre o Brasil. A sua fome serve o propósito maior. O seu jejum, ele é um instrumento que serve o ponto central do seu jejum. Ele é uma ferramenta que auxilia você na sua busca intensa por Jesus e pelo objetivo que o Senhor convidou você para um período mais intensificado de busca, por um período mais intensificado de oração. Fome ou jejum é algo bom, não é ruim. É algo que nós temos medo de fazer. A maioria de nós, de todas as disciplinas espirituais, o jejum é a mais temida, é a mais resistida por nós. Ele é algo amedrontador porque de todas as disciplinas espirituais, ele é aquela que dói na carne, é aquela que a gente sente. E quando a gente fala de jejum, especialmente esse que nós estamos fazendo junto com a igreja brasileira, você tem que lembrar que a fome que você está sentindo durante o jejum, ela está ali para servir o objetivo central, que é levar você para um lugar de clamor e de oração. O jejum por si só não tem poder. O jejum não serve para impressionar a Deus. Se você está jejuando porque você quer impressionar a Deus de quão radical você é, você já perdeu o propósito do jejum. O propósito do jejum é levar você para um lugar de oração mais intensa. Ele sempre tem a ver com oração. Então, se você está falando assim, cara, eu vou jejuar porque eu vou mostrar para Deus o quão radical eu sou, você não está impressionando a Deus, mostrando sua radicalidade. Você está, na verdade, usando o jejum deveria estar usando o jejum como uma ferramenta para te levar para o lugar da oração. E eu quero encorajar você a não ter medo de jejuar. A maior parte de nós tem medo de jejuar, nós encontramos até motivos para não jejuar, sabe? Hoje em dia, nessa onda de globalização, de tecnologia, sermos tomados por Instagram, mídias sociais, as pessoas substituem o jejum bíblico, que é o alimentício, por vários outros. Mas o que muitas vezes está lá no fundo é um medo de passar fome, um medo de jejuar, é ter que lidar com a abstinência da comida. E é interessante, hoje à tarde eu falava com um dos líderes aqui da F-Hop, como a comida ela está presente na nossa vida e na história da narrativa bíblica, né? Foi por meio da comida que a gente viu o que aconteceu com Adão e Eva, o único fruto que eles não podiam comer. E aí nós vemos, enfim, por meio dessa desobediência, todas as coisas que vieram, como a serpente é castigada a se alimentar do pó, o homem dali diante tem que suar para o seu alimento, vida à terra. E Jesus, a primeira tentação dele é também transformar a pedra em pão, e aí ele vem e apresenta-nos o jejum de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês como Jesus olha para o jejum. E eu quero te deixar algumas perguntas antes de continuar. Eu sei que ninguém gosta de sentir fome, mas quando você lembra, qual foi a última vez que você jejuou ou deixou de almoçar por um motivo bíblico, correto? Você jejuou porque você queria mais uma resposta divina do que almoçar. Ou quando foi a última vez que você desejou mais a salvação de alguém, uma intervenção divina em algo específico, você desejou isso mais do que um Big Mac? Quando foi a última vez que você expressou o seu desejo por uma intervenção divina em alguma área da sua vida, ou da sua nação, ou da sua igreja, e você quis isso tanto, que ele era mais importante do que comer? Quando foi a última vez que foi esse realmente o motivo central de um jejum que você fez? Em Mateus 6, 16 e 18, Jesus diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando.
Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus diz assim, esses caras que fizeram, que jejuaram, a recompensa deles está nas pessoas acharem que eles são espirituais. E Jesus fala assim, tu, porém, vocês quando jejuarem, põe óleo na sua cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Muitas coisas se destacam nessa passagem de Mateus 6. E você seja parte daquela galera que cresceu ouvindo que você não pode falar para ninguém que você está jejuando, né? E o motivo pelo qual a gente tem essa prática de não falar para ninguém que a gente está jejuando é porque Jesus deixa isso claro. Ele, em primeiro lugar, ele não fala assim, se vocês jejuarem. Ele diz, quando vocês jejuarem. O que implica numa prática que é normal para a vida cristã, por seus discípulos. Jesus fala assim, quando vocês jejuarem e não se vocês jejuarem. Então, tendo estabelecido essa normalidade, essa normativa da vida cristã com o jejum, ele diz o seguinte, Jesus insiste que o jejum não é para impressionar ninguém. Jesus insiste que, pelo contrário, tente o máximo manter isso discreto. É isso que Jesus diz quando ele fala assim, lava o rosto e passa óleo na sua cabeça. Ele fala assim, esforcem-se o máximo para que ninguém perceba que você está jejuando. Por que Jesus está falando isso? Porque isso dá um sentido radical ao jejum. Jesus dá um sentido radical. Ele diz o seguinte, o grande ponto do jejum é que ele é um teste. Se esse ato está sendo feito diante da audiência de uma única pessoa, o próprio Deus. Se ele está acontecendo diante de somente a presença do Senhor. Então, a intenção do jejum nunca deve ser para você provar sua espiritualidade. A intenção do jejum nunca deve ser para você provar que você é mais santo que alguém. A intenção do jejum ela deve ser discreta, ela deve ser feita diante de Deus somente e com um motivo bíblico, como nós já falamos aqui. Tem uma outra passagem que Jesus compara o jejum do Velho e do Novo Testamento. Não sei se você lembra da passagem de Mateus 9, quando os discípulos de João chegam a Jesus e questionam sobre os seus próprios discípulos que não estão jejuando. A passagem diz assim, em Mateus 9, 14, ele fala, então os discípulos de João chegaram a ele perguntando, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu, por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa, e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho. Do contrário, se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Não sei se você já parou para analisar essa passagem aqui, mas Jesus diz que os seus discípulos não jejuam enquanto ele estava com eles. Jesus diz que quando ele for levado, e ele já foi, porque Jesus ascendeu aos céus depois da sua ressurreição, ele diz que então eles jejuariam. Isso indica que o jejum cristão é uma forma de expressar nosso desejo pelo retorno do noivo rei, que é Jesus. E ele diz, isso vai indicar, isso vai dar uma dica para vocês que o jejum cristão, ele é uma forma de expressar desejo pelo retorno de Jesus. Jejum é um dos modos que expressa a nossa fome pelo retorno de Jesus. E ele diz, o jejum cristão, ele não é como o jejum do Velho Testamento. Ele não combina com o jejum exatamente do Velho Testamento, porque se assim fosse, seria botar vinho novo em odres velhos, e eles se romperiam. O jejum do Novo Testamento, a prática do jejum do Novo Testamento tem a presença, o senhorio de Jesus, o reinado de Jesus como central. E a gente está orando agora e jejuando pela intervenção de Deus sobre a nação brasileira no meio dessa pandemia, falando, Senhor, faça hoje com que o teu poder seja maior, seja expressado, seja manifesto, acima, além, mais forte do que qualquer enfermidade, do que qualquer peste, do que qualquer esquema. Faça-te presente, como assim será no dia do seu retorno. Então ele tem um motivo escatológico, o jejum neotestamentário. Ele tem um desejo para
experimentarmos um parcelamento, uma porção restringida daquilo que nós vamos viver na plenitude dos tempos. O jejum bíblico e cristão, ele é uma maneira de dizer, Senhor, deixa-nos experimentar um pouco agora do teu reino, como um lembrete daquilo que acontecerá no dia que o Senhor retornar, como um lembrete da intervenção permanente que naquele dia nós vamos experimentar, quando o teu reino vier pela forma plena que ele deve ser manifesto. E aí e eu vou concluir com isso, daí vou responder algumas perguntas que nós temos aqui. Tem uma outra parte no Novo Testamento que apresenta o jejum, e essa é em Atos 13. Em Atos 13, versículo de 1 a 3, nós temos uma ilustração linda de como o jejum foi um instrumento nas mãos de Deus para o ministério apostólico da igreja. Ali diz o seguinte, que na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido como governante, com o governante Herodes, e Saulo, né, que é Paulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, : separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. E então, depois de jejuar, oraram e lhe impuseram as mãos e deixaram que partissem. Isso é uma prova para nós, que os líderes da igreja estavam jejuando para demonstrar para Deus a necessidade da liderança do Espírito Santo e de um romper divino que trouxesse clareza para o movimento missionário, que transformaria o mundo. Porque se você estuda o livro de Atos, você percebe que a missão de Paulo e Barnabé causou um dos maiores impactos em missões mundiais que a gente tem, porque foram eles, e a missão de Paulo, ela é evidente, né, nós sabemos disso, foram eles que entraram, conseguiram romper com a cultura do Império Romano. Foi o trabalho de Barnabé e de Paulo que romperam no Ocidente e se espalhou pelo mundo inteiro, pela Europa inteira, o Evangelho de Jesus, por causa do envio missionário desses dois homens, que iniciou aonde? Num desejo profundo da igreja primitiva, de ser liderada pelo Espírito Santo. E a Bíblia ressalta em Atos 13, que isso se deu após um período de jejum e oração. Então, o coração do jejum cristão é esse. O jejum é a fé cristã, eu amo isso, expressada por ações. Essa frase foi dita por John Piper, ele diz assim, o jejum cristão é a fé cristã expressada por ações. Então, ela não substitui a fé em Jesus. O jejum não substitui a fé em Jesus. Essa disciplina espiritual, ela não substitui ter fé em Jesus. Mas o jejum é uma forma de falar com o seu estômago, é uma forma de falar com o seu corpo, o quanto nós queremos e precisamos da liderança de Jesus. Então ela serve um propósito maior, o jejum serve um propósito maior. Então nós não aceitaremos ser satisfeitos por comida. Nós vamos, pelo contrário, renunciar ao nosso desejo por comida, de tempo em tempo, para dizer para o Senhor o quanto nós precisamos mais de Jesus do que o alimento. Do quanto nós precisamos mais da liderança dele do que sentir-se satisfeitos por meio do alimento. E não me leve a mal, a comida é boa. Nós não vamos ser hipócritas aqui em dizer que comida não é bom. Comida é boa, comida é dada por Deus, comida é um presente de Deus. Nós glorificamos a Deus, porém, com a comida de duas formas. Nós glorificamos a Deus porque nós somos gratos pela comida e nós festejamos a bondade de Deus também com alimentos na hora certa, e nós também glorificamos a Deus quando abrimos mão da comida. Então existem duas formas de você glorificar Deus com a comida. Uma é onde você senta no meio de irmãos e irmãs com muita fartura e você fala glória a Deus pela provisão. Uma outra maneira de glorificar Deus com a comida é quando você fala Deus, mesmo assim, você é mais importante para mim do que o alimento. Eu quero você mais do que eu quero um alimento. Eu oro e peço por uma intervenção divina mais do que eu desejo em ser saciado nesse almoço, nessa janta ou durante esses dias que eu vou estar jejuando. Eu espero que essa breve explicação ela te ajude a ter clareza dos motivos pelo qual nós jejuamos, como nós jejuamos, a motivação do coração no jejum
e ela te ajude durante esses próximos dias a conectar-se conosco aqui por meio das transmissões do YouTube, onde nós estamos transmitindo tantos turnos de oração diários em prol do Brasil. Ela mova o seu coração para buscar o Senhor e orar por uma intervenção divina no meio dessa pandemia. Eu tenho algumas perguntas aqui, e aí se eu pular alguma, a equipe que está aqui me ajuda com isso. Como se posicionar diante de uma crise como essa que estamos enfrentando? Essa foi a primeira pergunta. Para mim, essa resposta ela é um tanto prática. Nós nos posicionamos de várias maneiras. Eu sei que vocês não são, assim, não estão desconectados da atualidade, né? Então muitas pessoas entraram lá no post que a gente fez do jejum e falavam assim: ah, beleza, orar, mas e aí, vai ter distanciamento social? E aí? Gente, isso é óbvio que ninguém está falando aqui que o jejum substitui as práticas sanitárias durante a pandemia. Então eu estou contando que você está me assistindo aqui e você já está fazendo a sua parte, tá bom? Você está evitando aglomerações, você está fazendo todas aquelas práticas que você precisa fazer, tá bom? Mas nosso papel como igreja espiritual, então, não somente como cidadão brasileiro, nosso papel é orar, buscar o Senhor, pedir por uma intervenção divina, se possível jejue, demonstre esse desejo que você tem por uma intervenção divina ao ponto de se importar mais com isso do que em se alimentar. E junte-se a nós no jejum. Eu sei que algumas pessoas estão aqui, talvez até perguntando como jejuar. Você pode abrir mão de uma refeição por dia, você pode abrir mão de 2 refeições por dia. Se você for jejuar por um período mais longo, busque orientação médica, talvez até de alguém que já tenha jejuado antes. Não entre de forma irresponsável, né? Principalmente se você ainda está trabalhando, se você não está em casa, se você está saindo e você dirige, ou você anda de moto, enfim, tem várias cautelas que você precisa ter durante um jejum mais prolongado, mas todo mundo pode jejuar. Às vezes nós procuramos vários motivos para não jejuar, mas todos nós podemos jejuar. Jejum uma refeição, jejum um café da manhã, mas não jejua o café da manhã se você acorda ao meio-dia e almoça, né? Porque aí não faz sentido. Ah, eu estou jejuando o café da manhã, mas você acorda às 11 horas da manhã. Então, beleza, valeu. Não, o jejum envolve sacrifício. Tá bom? Não porque o sacrifício conquista Deus, mas porque ele serve como uma ferramenta para levar você para um nível mais intenso de oração, de busca, e ele grita para o Senhor que a presença dele e a intervenção dele é mais importante do que a saciação, ou do saciar-se momentaneamente. Perguntaram aqui também por que convocar um jejum. Convocar, porque eu acredito que nós servimos o corpo de Cristo aqui juntos. Eu sou responsável pelas ovelhas que o Senhor colocou debaixo do meu pastoreio, e eu sou amigo de vocês como corpo de Cristo em compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado conosco. Então, no momento que nós convidamos você, essa palavra convocar ela é uma palavra forte, né? Eu não estou obrigando você a jejuar, eu estou convidando você a entrar numa prática com a nossa comunidade de fé, a entender que existe uma oportunidade de um reposicionamento como igreja, e eu acho que isso faz parte da prática de fé cristã, isso é bíblico, isso é esperado de Deus, foi uma ideia de Deus o jejum, e eu acho que essa é a resposta mínima que a igreja pode ter, é acreditar que o Senhor quer intervir em prol da igreja e nós vamos buscar Ele no lugar de oração. O jejum muda o coração de Deus? Olha, existe o objetivo final de Deus e Isaías diz que Deus ele planejou o fim antes do início das coisas. Então eu não estou aqui dizendo que nós vamos manipular Deus, mas nós estamos falando, Senhor, se ao longo desses dias encontrarmos misericórdia diante do Senhor, Senhor, suaviza essa pandemia sobre a nossa nação, remove o peso, o fardo da dor daqueles que sofrem. Tem misericórdia do Brasil, afasta essa praga. Bom, eu não preciso nem entrar, né, em vários relatos bíblicos onde nós temos, desde o Velho Testamento em Moisés, a Paulo no Novo Testamento. Paulo fala que ele ora para que o Senhor lhe abrisse uma porta para o Evangelho. Paulo ora e pede para a igreja, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente, assim como foi convosco. Paulo pede para a igreja, orem para que a palavra do Senhor se propague, mas não só se propague de forma rápida. E isso, claro, que é um dos mistérios da vida cristã. A vontade de Deus junto com a coparticipação da sua igreja no lugar de oração. Em Isaías, Deus também fala assim, Isaías, vem arrazoar comigo,
vem conversar comigo sobre o que te pesa, vem ter um diálogo comigo, eu quero ouvir o que você tem para falar. Enfim, nós temos várias passagens no Novo Testamento onde Paulo ora pela igreja, ele ora em Efésios 1, 17 e 19, ele ora em Colossenses 1, de 9 a 11, a oração faz parte da vida cristã e eu espero que na introdução dessa live possa ter te mostrado que o jejum também faz parte desse marco missionário que foi a seleção de missionários que seriam enviados para o campo, impactaram o mundo, impactaram a minha vida e a sua, porque se a gente está aqui hoje no Ocidente vivendo o Evangelho, é porque um dia uma missão se iniciou em direção a nós. Existe um jejum ideal? Se sim, qual seria? O jejum ideal, ele é aquele que é feito do coração, como Joel diz, e não das vestes. O jejum ideal, ele remove o legalismo da prática de jejum que nós estamos tendo. O jejum ideal, ele é aquele que é o rasgar do coração, não uma prática simplesmente porque as pessoas estão fazendo e eu vou fazer também. Mas assim, jejum é um assunto super vasto para entrar em qual que é o jejum ideal. O jejum ideal é aquele que Deus te leva a fazer, é aquele que é bíblico, aquele que tem um motivo central, é aquele que faz sentido na narrativa bíblica. Tem ainda algumas perguntas que foram feitas e eu quero trazer um esclarecimento final aqui. Eu tenho uma outra pergunta que fala o seguinte: quem mais está participando desse jejum? E nós temos várias igrejas ao redor do Brasil, mas especialmente tem dois grupos de igrejas com as quais nós somos relacionados, nós somos amigos deles. O GKPN, que é o Global Kingdom Partnership Network, que é um aglomerado de igrejas ao redor do mundo inteiro, que tem um relacionamento, a atividade deles é baseada em relacionamento e não atividade de eventos, e esse GKPN, ele faz parte, que a liderança brasileira faz parte dele. Nós temos várias grandes igrejas no Brasil, parte do GKPN, eles convocaram esse jejum na igreja brasileira e nós abraçamos a iniciativa deles juntamente com a igreja. E o MFI também, que é um grupo um network de pastores também. Então o MFI, o GKPN, eles têm centenas de igrejas embaixo do seu network, estão jejuando nas mesmas datas, pelos mesmos propósitos que nós. Então nós não estamos sozinhos nessa. Uma pessoa mandou aqui: quebrei o meu jejum, o que fazer? Comece de novo, amanhã é um novo dia, recomece seu jejum, sabe? Realinha seu coração, não tem problema, Jesus não está bravo com você, Deus não está frustrado com você, você não perdeu o ponto com o Senhor, mas se você propositou isso no seu coração, isso lhe faz bem, vai lá, recomeça, continua de onde você parou, e o Senhor vai falar com você, o Senhor ainda vai agir, o Senhor ainda vai trabalhar no seu coração durante esse período. Nós tínhamos tido umas outras perguntas aqui também, mas eu espero que a maioria delas eu tenha respondido nessa introdução que nós tivemos, nesse início de live, onde eu falei sobre o propósito do jejum. O propósito sempre tem que ser bíblico. Tem uma pessoa que perguntou se eu posso orar por um propósito pessoal. Claro que você pode. Pode orar por um propósito pessoal, sim. Coloca isso diante do Senhor. Lembra que o jejum é para te levar para o lugar da oração. Lembra que o jejum é para te trazer para o lugar da oração. O jejum não é uma moeda de troca, não é uma barganha, não é um lugar que você prova para Deus que você é espiritual. Se essa for sua motivação, ele não vai passar de sofrimento. Ele não vai passar de passar fome. Entendeu? Então ele precisa ter de contrapartida a ação de te levar para o lugar da oração. Te levar para o lugar de clamar ao Senhor, de encontrar com o Senhor a partir do motivo central, aquele que é o que você está jejuando. Temos outras perguntas aqui. Eu quero participar do jejum, mas eu não sei por onde começar. Comece tendo um motivo claro no seu coração, entendendo claramente o motivo pelo qual você quer jejuar. Isso tem que estar claro para você. E aí, uma vez que o motivo está claro, vá para o lugar da oração junto com o jejum, os dois juntos. Senão você vai só estar passando fome. Tem uma pessoa que perguntou também, falando assim: poxa, eu trabalho bastante, meu trabalho exige muito de mim. Como é que eu faço? Eu diria, jejua uma refeição, sabe? Eu sei que você talvez vai sentir um certo nível de fraqueza, mas não vai ser algo que vai te incapacitar de trabalhar. Abrir mão de alguma coisa. Agora, por exemplo, gestantes, pessoas com problemas de saúde, como é que fazem para participar? Eu diria assim, cara, jejua açúcar. Te prometo que jejuar açúcar não vai fazer mal para ninguém. Entendeu? Abre mão de doce, de açúcar, de comida, de alguma forma. Se você não tem problema nenhum de saúde ou nenhum impedimento, jejua refeições completas.
Mas se você tem algum impedimento, você não pode ficar sem um nutriente ou outro, uma outra forma de jejuar é comer o nutriente necessário para você não passar mal. Então, sei lá, tem gente que jejua e durante 20 dias come só arroz. Você não vai morrer só comendo arroz, você vai ter energia e nutrientes necessários. Vai ser entediante comer só arroz. No 21º dia você não vai querer nem ver arroz na sua frente. Mas é uma maneira de você ser alimentado, ter energia calórica, não passar mal, mas ter uma expressão externa da sua fé, como diz John Piper. Então aí estão algumas ideias do que você pode fazer. Do que eu posso me abster no meu jejum? Cara, você pode incluir várias coisas na abstinência durante o seu jejum, mas jejum bíblico é de comida. Jejum bíblico é aquele que você abre mão de alimentar-se. Se junto com isso você quer jogar aí uma abstinência à mídia social, a eletrônico, você pode jogar isso aí também, mas isso aí não pode ser só um sofrimento por si. Tem que te levar para o lugar da oração. Tem que ter de contrapartida um resultado onde você vai buscar o Senhor durante esse período de abstinência, seja lá do que for. Mas jejum bíblico, ou jejum que a gente encontra na Bíblia, é um jejum de comida, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado. Se você ainda tem perguntas sobre jejum, você pode encontrar na nossa livraria, na nossa bookstore, As Recompensas do Jejum, um livro de Mike Bickle e da Dana Candler, que dão mais explicações sobre isso. Nós estamos na sala de oração aqui clamando todos os dias por esse objetivo central, que é uma intervenção divina durante essa pandemia que o nosso país está vivendo. Então, do dia 15 ao dia 28. Começamos ontem, vamos até o dia 28 nesse propósito de jejum. Junte-se a nós, participa das reuniões de oração, tira tempo no seu dia para clamar ao Senhor por uma intervenção divina. Não faz isso de forma religiosa, legalista. Conecta o seu coração com isso. Não perca o centro, o propósito central do que a gente está fazendo aqui e participa conosco, sabe? Vai lá, liga o streaming da sala de oração no caminho para o trabalho ou no seu momento em casa, enquanto você está fazendo seus afazeres. Conecta o seu coração, interceda conosco e busque o Senhor de forma mais intensa do que você buscava antes desse jejum começar, pelo propósito de uma intervenção divina na nossa nação. Amém? Espero ter contribuído e eu gostaria de ouvir muito a sua experiência durante esse jejum. Se você está vendo esse vídeo aqui durante o jejum, seria bem legal se você comentasse e falasse que você também está jejuando, para a gente saiba onde você está. Lá no nosso site tem um formulário que você pode preencher para estar recebendo atualizações, encorajamentos durante esse jejum que a gente vai estar enviando. E enfim, espero ter sido bênção para você. Junte-se a nós. E Deus abençoe durante esses dias de jejum e durante toda essa pandemia, que o Senhor te guarde sua família, o Senhor guarde os teus entes queridos, a sua igreja, aqueles que você conhece, traga o nome dessas pessoas em oração e vamos acreditar num romper de Deus sobre o Brasil. Amém?